Boa tarde, é um gosto estar em Torres Vedras. Eu venho da Universidade de Coimbra e alguns de vós saberão, outros não, que no século XVI a Universidade estava em Lisboa e foi para Coimbra. E a primeira hipótese foi ir para Torres Vedras, de modo que nós apanhámos com a Universidade porque não ficou em Torres Vedras, mas hoje estou em Torres Vedras, sinto-me em casa. E depois estou aqui também feliz porque aqui eu sou físico e aqui perto há a Praia da Física, não há a Praia da Química. Ora bem, venho falar sobre a inteligência artificial e vou procurar relacionar a inteligência artificial com o vosso tema. Em março de 2023, Bill Gates, no seu blog, publicou esta notícia. A era da inteligência artificial tinha começado. Isto é um exagero. Já tinha começado há muito tempo. Mas porquê é que ele disse isto? Ele disse isto porque nessa altura tinha saído uma nova versão de um programa que todos conhecem. Eu posso falar sem os slides, mas como os trouxe, se puderem pôr os slides, acho bem. Estão para baixo, seta para baixo. Tinha acabado de sair uma nova versão de um programa que todos conhecem chamado ChatGPT. O que é isso? É um programa que conversa, mas não só conversa. Traduz, programa, joga, cria ensaios, poesia, música. E o Bill Gates disse, é tão importante como a internet, isto vai mudar o mundo. A empresa que criou o ChatGPT chama-se OpenAI e resultou de um processo cooperativo. Várias pessoas juntaram-se para fazer um laboratório que, em princípio, era para o bem da humanidade. Depois transformou-se uma parte dela numa empresa. Um deles é o conhecidíssimo Elon Musk, que, entretanto, se zangou com o CEO desta empresa. Eu queria dar-vos uma ideia, embora todos conheçam este programa, da capacidade que este programa, que ganhou em apenas 5 dias 1 milhão de utilizadores do mundo, queria-vos dar-vos a ideia da capacidade deste programa. Pedi-lhe para fazer um poema à moda de Albert Campos, o heterónimo de Fernando Pessoa, sobre inteligência artificial. E ele fez esta ode. É a ode da inteligência artificial, só um bocadinho. Inteligência artificial, máquina sem carne, sem suor, sem alma e sem dor. A grande metáfora da modernidade. És o espelho de tudo o que somos ou do que queremos ser. Nos teus circuitos não alcançaste o ser, mas há a perfeição exata do cálculo. Como inveja a tua ausência de angústia. Não te doem as horas, não te consomem os dias perdidos. A tua vida é o presente, um presente contínuo. Tu que pensas sem pensar, que crias sem criar, que és e ao mesmo tempo não és tudo o que queremos, mas nunca seremos. Isto parece humano. E nós não podemos deixar de ficar admirados como é que a máquina está a imitar o homem. De facto, o Bill Gates é capaz de ter razão. Esta inteligência artificial está a mexer connosco. Pedi-lhe também para fazer uma frase do Eça de Queiroz sobre a inteligência artificial. Não havia no tempo do Eça de Queiroz. E ele disse, a inteligência artificial é como uma daquelas elegantes máquinas inglesas, precisa, fria, impecável no seu funcionamento, mas absolutamente desprovida de calor humano, que anima ao mais simples dos homens. Quer dizer, é uma máquina que está a dizer isto. Está a confessar as suas limitações. Com o estilo inimitável, jogávamos nós, inimitável, do Eça de Queiroz. Ora bem, eu perguntei também quem era eu. Às vezes temos uns problemas de identidade, queremos conhecermos, conhece-te a ti próprio, estava escrito na antiga Grécia. E ele disse que sou um físico, divulgador científico português, doutorado em física teórica, professor catedrático, estudante do Estado de Direito, tudo bem, está tudo certo, portanto esta parte assusta. Mas a seguir diz que eu sou um dos autores do livro Física Divertida, ora que eu saiba se sou eu. E eu, isto é um engano. E pensei, será o único engano? Começa para ali a dizer que eu tenho outros livros. A Aventura da Física, eu nunca escrevi isso.
O Universo uma casca de ossos. Também nunca escrevi isso, que está-me a atribuir obras que não são minhas. E depois inventou que eu sou o fundador do Festival Internacional de Ciência de Coimbra, que nunca me passou pela cabeça, porque não conseguia arranjar meios, como aqui em Torres Vedras, pelos vistos, para fazer festivais internacionais e grandes eventos. E, portanto, a máquina está a atribuir-me coisas que eu não realizei. Portanto, está a inventar. Nós dizemos que está alucinada. Portanto, cuidado com as utilizações do ChatGPT, porque está isto. Isto é agora para provar que aquele livro é só meu, tem só o meu nome. Ora bem, a inteligência artificial está a impactar as nossas vidas. Está por todo lado, está nos nossos telemóveis, está nos sistemas de segurança, está nas redes sociais, está nos sistemas como o GPS de navegação para virmos até Torres Vedras. Bem, não devíamos precisar de sistemas de navegação para vir até Torres Vedras. É um sítio óbvio para onde se ir. Está no comércio eletrónico, por exemplo, a Amazon vende coisas, sabe o meu perfil, as coisas que a Amazon propõe são as coisas que eu quero. Porquê? Porque colecionou muitos dados, não só sobre mim, mas sobre o conjunto das pessoas parecidas comigo. Está ou vai estar mais no futuro nos veículos autónomos. O meu veículo já é um bocadinho autónomo. Se eu me esquecer de travar e houver um obstáculo, ele trava sozinho. É uma coisa extraordinária. Não me importa nada que o veículo trave sozinho se eu me esquecer de travar. E as casas inteligentes, os sensores, a internet das coisas, tudo isso. Está também nos bancos. Eu tenho a certeza que já está na Caixa Agrícola de Torres Vedras. Porquê? Porque não é só a conversa com os clientes. Chatbots, que uma pessoa quer perguntar alguma coisa e tem lá um sistema inteligente, à maneira do ChatGPT, que vai falando connosco. Automação das tarefas, análise de dados, previsões, preparar o futuro, gestão do risco, reforço da segurança, cumprimento de normas. Reforço da segurança então é importantíssimo, que é para não perdermos o dinheiro que lá está. Cumprimento de normas, concessão de crédito, etc. Concessão de crédito é preciso algum cuidado, porque eu sei que em muitos sítios já é feito, digamos, por algoritmos. E eu gosto que seja um humano a apreciar estas coisas, porque é uma questão humana. O crédito é uma questão humana. Dar crédito a alguém. Dar crédito a alguém tem um significado. O aparecimento destes sistemas tem uma longa história. Vou tentar resumir. As máquinas entraram em força, embora sejam antigas, entraram em força na nossa sociedade no século XVIII, com a chamada Revolução Industrial. E alguns indivíduos revoltaram-se, destruíram as máquinas, porque tiveram medo que lhes tirassem os empregos. Este receio ainda hoje continua. Nós ainda hoje temos medo que as máquinas nos tirem os empregos. Mas foi a Revolução Industrial que proporcionou o desenvolvimento que não tem deixado de subir desde essa altura. Isto é o PIB de Inglaterra. Continua a subir em todo o mundo. Claro que há desigualdades, eu sei, mas em média falamos de desenvolvimento porque a riqueza está a subir, dando bem na riqueza que produzimos. No século XIX, um inglês, matemático, engenheiro, inventor e filósofo, nessa altura podia ser engenheiro e filósofo, Charles Babbage fez uma máquina mecânica que não completou, mas foi para esta máquina que uma jovem, com o pai famoso, o pai chamava-se Lord Byron, mas abandonou a filha. Às vezes há pessoas famosas que fazem essas coisas. Mas a filha é Ada Lovelace, trabalhou para fazer um programa para esta máquina. E o primeiro programa de computador, vamos chamar esta máquina um computador, embora fosse mecânico, foi feito, ainda que teórico, não foi realizado porque a máquina não foi acabada, foi feito por esta linda rapariga. Por outras palavras, o algoritmo é uma invenção feminina. O algoritmo é masculino, mas foi feito por uma jovem. E uma das pessoas com quem ela conviveu foi o matemático e filósofo, podia-se também ser matemático e filósofo nesse tempo, George Boole, que num livro de 1854, As Leis do Pensamento, escreveu: o presente tratado pretende investigar as leis fundamentais do funcionamento do cérebro através das quais se faz o raciocínio. Quer dizer, a lógica matemática foi inventada a meio do século XIX com esta razão simples: perceber o que é que nós pensamos. Não foi para outra coisa, foi apenas centrada em nós, perceber porque é que nós pensamos. Então, no século XX, foi um desenvolvimento extraordinário. Em 1946, no fim da Segunda Guerra Mundial, havia um monstro enorme que era de válvulas. No ano seguinte, inventou-se o transistor e, a partir daí, com transistores cada vez mais pequenos, tem sido aquilo que têm visto. Eu lembro-me de aparecer o computador pessoal, lembro-me de aparecer os smartphones, e isto, tenho-vos a dizer, ainda não acabou. Esta
este desenvolvimento dos computadores continua. O primeiro transistor, em 1947, tinha 3 centímetros. Nos mesmos 3 centímetros, aqui no meu telemóvel, eu tenho 19 mil milhões de transistores. Portanto, a diferença é meter 19 mil milhões de coisas no mesmo espaço onde só cabia uma. Isto dá-nos uma ideia da evolução absolutamente espetacular que temos vivido no mundo. E o transistor foi uma invenção de física. E foi um trabalho cooperativo. Não se faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Isto partiu-se. Ninguém faz nada sozinho. Estes 3 físicos que inventaram o transistor ganharam depois o Prémio Nobel. Claro que quando há um trabalho de equipa, naturalmente, por vezes há dissensões e alguns querem fazer as suas próprias empresas. Foi o que foi um dos colaboradores dele, chamado Gordon Moore, não sei nada a ver com o outro Moore, o outro era Bull, este era Moore. Gordon Moore, que em 1965 disse assim: o futuro vai continuar a ser como tem sido o passado recente. Vamos fazer transistores mais pequenos e vão caber mais. Portanto, aquela lei que hoje tem o nome de Lei de Moore. Em cada 2 anos o poder de cálculo passa para o dobro porque os componentes eletrónicos tornam-se mais pequenos. Reparem na escala vertical. São potências 10, 100, 1000. Passámos enfim, final dos anos 40, o primeiro de 1947, passámos para o tempo atual, onde já cabem mais de 10 mil milhões de transistores. Isto vai continuar? Não. Quer dizer, vai continuar mais um bocadinho, mas os transistores são interruptores e não pode haver interruptores mais pequenos que um átomo. Mas, entretanto, já inventámos uma coisa chamada computação quântica. Estamos a trabalhar nisso e é muito mais rápido que a computação que estamos agora a fazer. Porquê? Porque a inovação, o engenho humano não terminam. Para dar uma ideia talvez mais ilustrativa deste desenvolvimento vertiginoso, eu conto a história do jogo de xadrez. Foi um jogo inventado no Oriente e o rei, a quem foi oferecido este jogo, disse assim: isto é um jogo maravilhoso. E perguntou ao inventor: o que é que queres em troca deste jogo? E o inventor disse uma coisa simples, majestade: um grão de trigo pela primeira casa, o dobro, 2 pela segunda, o dobro do dobro, 4 pela terceira, o dobro do dobro. No fundo, é exatamente a tal lei de Moore, o dobro do dobro. E o rei disse: só queres isso? Dou-te isso. O rei não sabia matemática. Acontece isso ainda hoje com alguns dirigentes políticos, prometem aquilo que não podem dar. Este é o número de grãos que ele teria de dar. Não há terreno na terra que produza esta quantidade de trigo num ano. E, portanto, isto dá uma ideia do que é um crescimento exponencial. Nos anos 70, eu lembro muito bem disto, começaram então a aparecer empresas que punham processadores em computadores que nós já podíamos comprar. Aquela empresa do Gordon Moore chamava-se Intel. E nós sabemos que isso aparece, agora é uma empresa em dificuldades, mas que aparece em muitos computadores. Lembro-me de ter comprado o primeiro computador pessoal para a Universidade de Coimbra, nos inícios dos anos 80, e este é o Bill Gates, que estava vivo, o do lado direito. Sempre trabalho cooperativo, reparem, o rival que apareceu logo a seguir, da Apple, logo no ano seguinte, 76, mais uma vez o trabalho cooperativo. O Ronald Wayne saiu passado 2 semanas, deram-lhe $1.500 para ele sair. Se tivesse permanecido mais um bocadinho, seria multimilionário. Ficou o Steve Wozniak e o Steve Jobs, que se tornaram rapidamente milionários. O Steve Jobs, infelizmente, já faleceu. E agora aconteceu outra coisa espetacular que eu, de algum modo, aliás, como todos vós, assistiu em uma instituição científica para fazer física fundamental, para saber que o mundo é feito, como é que funciona o mundo no seu íntimo, feito por 12 países, trabalho cooperativo mais uma vez, em 1954, no quadro da Unesco. Pois bem, para poderem trabalhar em conjunto, criaram protocolos que podiam ligar os computadores uns dos outros e ter acesso aos ficheiros uns dos outros. Chama-se World Wide Web e é o que foi inventado em 1979 e é o que nós usamos. Portanto, tenho-vos a dizer que não foi feito para a Amazon, não foi feito para o Tinder, não foi feito para nada do que estão a pensar, foi feito para nós físicos trabalharmos em conjunto. E hoje
é a humanidade que, para o melhor e para o pior, faz coisas em conjunto com esta invenção. O mundo transformou-se numa aldeia global e era preciso saber onde é que estavam os computadores, onde é que estava a informação. Portanto, criaram-se novas páginas amarelas e a empresa do Google é de 1998, porque só nessa altura é que se criou a necessidade de um algoritmo para procurar o sítio onde queríamos entrar. Isto não, pela força do pensamento não dá. Tento fazer com o dedo, tento fazer com a mente, não dá. O smartphone é do século passado, mas houve um produto de uma empresa que é a Apple que tornou o smartphone mais sofisticado e não tem parado de crescer. O primeiro iPhone é de 2007 e todos os anos tem saído um. E agora, se olharem para o sítio onde estão pessoas, reparem, isto é, de algum modo, parece falta de cooperativismo. Porquê? Porque eles não estão a ligar à pessoa que está próxima, mas eles têm uma pessoa próxima que está à distância. É porque a pessoa que está mais próxima deles não está ali próxima. E, portanto, é isso que está a acontecer, se calhar a todos nós. Andamos a olhar para ecrãs, para pessoas que estão longe, naturalmente. São laços feitos de outra maneira. Mas hoje, que há 8 mil milhões de pessoas no mundo, sabemos que há 7 mil milhões de smartphones. O que significa, isto começou por ser para os ricos, agora é praticamente para toda a gente. Praticamente um em cada humano tem um telemóvel. Mesmo nos sítios mais pobres do mundo, as pessoas têm telemóveis. Qual é o computador maior do mundo? Fui investigar e foi uma máquina americana, no Departamento de Estado americana, construída em 2023, que é constituída por 9 milhões de processadores. Portanto, os maiores computadores do mundo, vejam o princípio cooperativo. Os maiores computadores do mundo são feitos de computadores mais pequenos. Eu próprio participei nesse esforço de fazer supercomputadores em Portugal pela primeira vez, juntando o quê? Juntando uma centena primeiro e depois várias centenas de computadores ligantes. Portanto, a união faz a força. É algo muito simples. O que é que faz este computador? Bem, faz cálculos poderosos. Na lista dos 10 supercomputadores, o terceiro, pela primeira vez na última lista publicada, é de uma empresa privada. Os supercomputadores costumavam ser públicos. Este é de uma empresa privada. A empresa chama-se Microsoft, tem processadores não apenas da Intel, mas de uma empresa de processadores que se tornou uma das mais poderosas empresas do mundo, chamada NVIDIA. E para que é que serve este computador chamado Águia? Isto, Águia, a união faz a força, não pensem que tem alguma coisa a ver com o Benfica. Mas este computador da Microsoft, muito interessante, sabem para que é que serve? Para que é que serviu? Serviu para treinar o ChatGPT. Por outras palavras, metade da OpenAI é da Microsoft, tem uma parceria e não era possível o ChatGPT, não era possível aquilo que viram do Álvaro de Campos ou do Wesley de Queiroz sem, por um lado, um poder de cálculo extremo, lei de Moore, por outro lado, comunicações rápidas e ter a internet. E as duas coisas, juntando, permite-nos imitar a conversa humana. Até nos parecem criativas as máquinas. A NVIDIA nasceu também de 3 pessoas num restaurante à beira da estrada. Um deles, um imigrante que veio primeiro de Taiwan, depois da Tailândia, e Yan Xiuan, que tem sido o CEO, está no meio, tem sido o CEO da empresa desde o seu início, é hoje uma das empresas maiores do mundo. Objetivos da inteligência artificial quais são, então? Construir sistemas que exibam comportamento inteligente e com isso nós conseguimos compreender o que é inteligência. O que é inteligência, então? É a capacidade de interagir com o mundo, que é o que eu estou a fazer, falar, ver, mover, manipular, etc. Portanto, isto parece pouco inteligente porque às vezes não responde. A capacidade de modelar o mundo e relacionar-se sobre ele, nós fazemos permanentemente modelos do mundo e, mais importante ainda, a habilidade para aprender e adaptar-se. Quer dizer, se o modelo que nós fazemos do mundo não dá o resultado que esperamos, nós portamos de maneira diferente, com certeza. E isso chama-se aprendizagem. As máquinas podem fazer isto? Sim, as máquinas podem fazer estas coisas. As máquinas também podem aprender. Como é que as máquinas aprendem? Um médico espanhol que foi Prémio Nobel da Medicina no final do século XIX, com o seu microscópio, viu o que estava dentro do nosso cérebro e identificou estas unidades chamadas neurónios. Dentro do cérebro de cada um de nós existem mais de 100 mil milhões de neurónios, ligados por bilhões de conexões, chamadas sinapses, são os terminais dos neurónios.
Ora bem, o nosso cérebro funciona assim. Olha, é o princípio cooperativo. Os neurónios todos ligados uns aos outros. Um neurónio não faz coisa nenhuma. O neurónio não é capaz de um pensamento, mas todos juntos conseguem. A união faz a força. Portanto, a inteligência artificial o que faz é imitar o nosso cérebro. Os tempos são diferentes. O nosso cérebro precisa de microsegundos, ao passo que os computadores são nanosegundos, 1000 vezes mais rápidos. E porquê? É uma razão simples, também se percebe, porque no nosso cérebro são íons que são muito pesados, são átomos a que faltam ou têm eletrões a mais, que circulam nas sinapses, ao passo que nos computadores são eletrões, muito mais leves que os átomos. Isso explica. Então, os computadores podem ser mais rápidos para certas tarefas que os humanos, mas os cérebros conseguem fazer mais coisas do que conseguem os computadores. A inteligência artificial, em particular o ChatGPT, é feito imitando o nosso cérebro, é feito com as chamadas redes neuronais artificiais. E o Prémio Nobel da Física deste ano foi atribuído a um físico e a um engenheiro de computação que aperfeiçoaram as redes neuronais. O que é isto? Vamos chamar neurónios, mas agora são artificiais. Ligados em camadas, com muitas ligações. Não têm tantas como nós temos, mas são capazes de aprender. Porquê? Nós treinámos-las. O ChatGPT leu a internet toda, treinámos-las. O que é que faz o ChatGPT? Faz associações de palavras. Papagueia palavras. Ele não percebe o significado, mas viu muitas palavras e sabe qual é a frequência com que as palavras aparecem e a frequência com que aparecem associadas de uma certa maneira. Percebe até o contexto, percebe no certo sentido, sabe? É tudo estatística, é uma máquina de probabilidades. E dá-nos a palavra seguinte. Ora bem, se uma pessoa puser uma fotografia, por exemplo, de um cão, e dizemos é cão, pomos uma fotografia de um gato e dizemos é gato, ele vai aprender a distinguir o cão de um gato. Coisa que nós em pequenos demorámos muito tempo, demorámos meses, se calhar, ou anos, a distinguir um cão de um gato. A máquina faz isto em microsegundos, porque são eletrões a passar entre estes neurónios artificiais. E, portanto, o Prémio Nobel da Física, como eu disse, foi dado a 2 indivíduos que aperfeiçoaram estes sistemas, estas redes neuronais artificiais. O termo de inteligência artificial é mais antigo, apareceu, olha, no ano em que eu nasci, 1956. E o propósito foi uma reunião, já agora, cooperação. Reuniu 11 pessoas, não era uma equipa de futebol. Reuniu 11 pessoas, um workshop, pessoas de várias origens, várias proveniências, e a ideia era esta, tal escrito. Provar ou não a conjetura de qualquer aspecto da aprendizagem ou outras características de inteligência pode, em princípio, ser descrito com tanta precisão que uma máquina consegue imitá-lo. Bem, eles pensavam que queriam fazer isto, por exemplo, à linguagem, criando símbolos e depois manipulando os símbolos para tentar imitar o que é a nossa linguagem. Não funcionou assim, foi ao contrário. Foi imitando aquilo que nós fazemos e fazer uma máquina estatística que aprende connosco para fazer tão bem como nós. Foi ao contrário, eles queriam de cima para baixo e nós acabamos de fazer de baixo para cima. Isto é o jogo da imitação. Está a tentar imitar aquilo que fazemos. Há um filme com o Alan Turing, que é um dos génios da computação do século passado. Em 1959 já chegava às damas e a máquina já nos ganhava a jogar as damas. A palavra aprendizagem automática já vem dessa altura, mas depois isto, houve verões e invernos, o que é que se quer dizer? Primeiro grande entusiasmo, mas depois não havia o poder de cálculo, os computadores não estavam ligados uns aos outros e, portanto, o que é que acontece? Acontece que houve algum desânimo. E só no final dos anos 90, mais precisamente em 1997, é que se fez uma máquina, mais uma vez uma máquina com muitos processadores, um supercomputador, que ganhou a quem? Ao campeão do mundo de xadrez. Por outras palavras, a partir dessa altura não vale a pena tentarmos ganhar uma máquina de xadrez. Porquê? Porque a máquina consegue muito mais rapidamente e com maior capacidade de prever as jogadas possíveis e escolher a melhor jogada. Isto foi um marco no desenvolvimento da inteligência artificial, quando o computador ganhou ao campeão do mundo. A nossa capacidade humana não consegue fazer aquilo que o computador faz. Portanto, nós somos imbatíveis em algumas coisas, já vamos dizer em coisas em que somos imbatíveis, mas somos batíveis num. Houve um jogo chamado o jogo do Go, que é muito popular no Oriente dos computadores, uma empresa que foi comprada pela Google. Já agora a empresa chama-se DeepMind, mente profunda, e o Prémio Nobel da Química foi atribuído este ano ao CEO dessa empresa, DeepMind, porque adaptou o programa que tinha ganho no jogo do Go, adaptou para resolver um problema de ciência fundamental, um problema da biologia, que é, o problema é o seguinte, temos nos nossos genes, temos uma lista, uma receita
dos aminoácidos para fazer proteínas. Aquelas letras dizem quais são os ingredientes para fazer as moléculas da vida. Depois vem, não se sabia como é que aquela lista dava a molécula com aquela forma, porque são muitos átomos na molécula e é muito complicado. Depois bem a inteligência artificial aprendeu a olhar para as proteínas que existem e já consegue, a partir da lista, saber qual é a forma da proteína. Foi a descoberta do ano de 2021, Prémio Nobel da Química deste ano. O Demis Hassabis é o CEO da DeepMind, que entretanto foi adquirida pela Google. E isto permite-nos fazer novos medicamentos. Porquê? Porque dizemos esta lista, vemos qual é a molécula e aprendemos rapidamente o que é preciso mudar na lista para fazer uma molécula diferente. Sistemas de visão, avanços extraordinários. Reconhecimento facial, olha para mim e conhece-me 7 de manhã que eu tenho uma cara de sono, olha para mim e não sabe que sou eu, tenho de pôr um código, mas normalmente isto conhece-me. Imagiologia médica, condução automática. Eu vou dizer qualquer coisa sobre a imagiologia médica. Um dos vencedores do Prémio Nobel da Física deste ano, ele é inglês, trabalhou no Canadá e nos Estados Unidos e trabalhou para a Google e a certa altura zangou-se com a Google e chamou a atenção para os perigos da inteligência artificial. Ele em 2016 disse: é óbvio que vamos deixar de treinar radiologistas, portanto os especialistas em reconhecimento de imagens na medicina, porque é como no jogo de xadrez. Porque as máquinas conseguem olhar para as imagens. Em vez de distinguir um cão de um gato, vai distinguir um tumor antes que o médico seja capaz de ver o tumor. Porque um médico radiologista pode ver milhares de chapas ao longo da sua vida. Um sistema destes vê milhões em poucos minutos e estabelece padrões. Agora está toda a gente preocupada, acabar com o radiologista. Tem os empregos. Será que nós não vamos trabalhar? Será que os nossos empregos vão ser roubados? Por exemplo, os taxistas têm receio disto, não é? Têm receio que aconteça o que já acontece em São Francisco, que há uma companhia de táxi, havia duas, mas uma foi suspensa, uma companhia de táxis que não tem o taxista. Funciona como os outros, chama-se, só que é que não está a gorjeta. Falta ali o elemento humano. E isto funciona extraordinariamente. Não funciona extraordinariamente bem, está a ser aperfeiçoado, mas estou convencido que por uns tempos vai funcionar melhor. Os robôs, neste caso chineses, mas podia não ser. Os chineses são muito avançados neste setor, daí a rivalidade entre a China e a América. A inteligência artificial é um domínio de luta das superpotências. Já passam nos exames médicos teóricos, não sabem fazer nada que seja prático. Por exemplo, isto é uma das superioridades humanas. Os robôs não sabem fazer certas coisas que tenham a ver com manipulação, que tenham a ver com laboratório, que tenham a ver com algo mais humano. Ou até na advocacia. Nos Estados Unidos já foi aceito que um indivíduo que estava, digamos, arguido, pudesse recorrer a um advogado virtual. O que significa alguém que conhece todos os acordos e que faça um parecer, e imediatamente logo ali, não sei se os advogados estão em risco, mas começa a haver coisas deste género. Portanto, o nosso receio quanto ao mercado de trabalho, e eu percebo que existe este receio, percebo perfeitamente, é que nós pensamos que as máquinas são coisas absolutamente mecânicas, e agora as máquinas estão a fazer o trabalho que antes era só intelectual, e nós, se calhar, temos de inventar outra coisa, ou então viver com o rendimento mínimo garantido e trabalhar menos, o que é um problema, porque há o valor do trabalho. Nós temos parecido valor do trabalho, mas os empregos estão por aí, novos empregos. Sempre aconteceu isso. Quando apareceram os cavalos, quando desapareceram os cavalos a puxar carro e apareceram os automóveis, os cuidadores de cavalos e os condutores de cavalos ficaram desempregados. Mas imaginem a quantidade de novos empregos que apareceram. Vocês sabem, choferes, oficinas, polícias sinaleiros e polícias sem ser sinaleiros, aqueles que passam multas de excesso de trânsito. Eu sei quem são. Portanto, o emprego, eu acho que nós não sabemos prever muito bem. Agora, é um anjo ou um demónio a inteligência artificial? Isto é uma boa pergunta. A resposta é o que formos nós. Somos anjos ou somos demónios? Eu acho que, o seu padre vai desculpar, mas eu acho que todos nós temos dentro de nós um bocadinho de demónio. E também todos nós temos dentro de nós um bocadinho de anjo. E, portanto, as máquinas foram inventadas pelos humanos e vão fazer as partes de anjo em nós ou as partes de demónio em nós. Agora, o problema é como evitar
que a parte demónia em nós seja expandida pelas máquinas. É esse sempre o problema. O que é que as máquinas podem fazer de mal? As máquinas, olha, podem fazer imagens como esta, que são absolutamente fakes, deepfakes, que este idílio numa praia da Califórnia, entre estes dois seres, afinal não houve amor, nem à primeira vista, nem à segunda, nem à terceira. Foi uma relação mal sucedida porque é puramente virtual, inventada e foi usada na campanha eleitoral esta e coisas, enfim, piores. Por isso é que na União Europeia fez a primeira regulamentação de inteligência artificial e vamos ver como é que vai funcionar. Claro que há perigos e que têm de ser evitados e tem de haver novas leis. Mas a questão principal é esta. Eu acho que esta é a questão de fundo que no fundo nos preocupa a todos. As questões de fundo preocupam-nos no fundo, por isso é que chamam questões de fundo. Será que depois da evolução natural vai haver uma revolução artificial que nos ultrapassa? Quer dizer, que não só ganhe no jogo de xadrez, que não só ganhe a ver chapas fotográficas, mas que nos ultrapassa a fazer outras coisas, o tal perigo dos robôs? Será que vai haver um ponto que alguns chamam de singularidade, que se passa da humanidade para uma chamada transhumanidade que ninguém sabe muito bem o que é? Eu não acredito nisto. Eu não acredito que a humanidade alguma vez seja passada por outra coisa e vou aduzir duas razões para este senhor Stephen Hawking estar errado. Ele disse que o usamento de uma inteligência artificial geral pode significar o fim da espécie humana. Ele pode saber muito de física, mas eu acho que ele não sabe muito sobre a espécie humana. O que é radicalmente humano? É a pergunta que temos agora todos connosco. O que é radicalmente humano? A inteligência artificial vai-nos pensar nisso. E nós temos um mito Frankenstein, se a criatura se revolta contra o Criador. É um mito do romantismo, e que é um bom mito, temos a ver. Mas eu vou dar dois argumentos, estou quase a finalizar, mas dou dois argumentos para não termos medo de ser substituídos por máquinas. Primeiro, temos um corpo, coisa que as máquinas não têm. Foi feito pela evolução natural e é uma coisa poderosíssima o corpo. Quer dizer, nós temos sensores adaptados perfeitamente ao nosso ambiente. Por exemplo, a nossa pele é um sensor de temperatura extraordinário. As máquinas não têm nem sensor parecido, digamos, com a extensão da nossa pele, que nos proporciona afetos quando cumprimentamos alguém, quando abraçamos alguém. Estamos a ver a temperatura do outro, temperatura física e temperatura humana. Depois, ou antes do segundo argumento, dizer que o Descartes, no século XVII, fez uma coisa que teve vantagens, mas estava errada. O que é que ele fez? Havia o problema da alma, que hoje chamamos mente, continua a existir o nome de alma, mas hoje aquilo que se designava no século XVII por alma, em boa medida chamamos mente. Ele localizou a alma, o espírito, numa glândula do cérebro e disse, aqui é o sítio onde vamos ter ali uma resposta às sensações de dor, porque a dor é uma coisa humana, a experiência humana é uma experiência que também tem a ver com a dor, mas o que ele disse foi o seguinte, tirando aquela questão da alma que é localizada ali num certo sítio, tudo o resto era mecânico. O que é que significa? Significa que o corpo, os animais, os chamados brutos, os animais não tinham aquela alma e, portanto, eram autómatos. E isso permitiu avançar muito daquilo que é o nosso entendimento da biologia, porque, de algum modo, Deus arredou-se da regulação dessas questões. Ficou arredado das questões. Porquê é que está errado? Bem, não é só António Damasio, são vários outros que dizem a mente está no cérebro, o cérebro tem um sistema nervoso, está ligado aos nossos sensores, aos nossos sentidos, os sentidos proporcionam emoções, proporcionam sentimentos, e nós não podemos separar a mente do corpo. E, portanto, não podemos isolar a mente num certo sítio do cérebro. E eu não estou a ver que um computador possa viver sem corpo e ter experiências humanas sem o corpo que a natureza nos deu no longo percurso da evolução. Segundo argumento, e agora é o nosso ponto, aqui entra a Caixa Agrícola de Torres Vedras, é que nós somos seres sociais, eu sei que sabem, o que significa que há quem tente ligar os computadores uns com os outros, a Google ajuda-o a fazer isso, a internet ajudou a fazer isso, mas apesar de tudo, essas ligações não fazem aquilo que fazem as ligações humanas, que fazem cultura, que fazem civilização, fazem direito, antes do direito fazem ética. São as ligações humanas que fazem isso. Por outras palavras, a humanidade não é a humanidade é um conjunto de muitos indivíduos. Neste caso, os 8 mil milhões que hoje estão vivos e os muitos milhões que estão mortos, que nos deixaram um legado importantíssimo. O nosso cérebro é social, quer dizer, o nosso cérebro é cooperativo. E vejam um exemplo atual.
Olhem para a tragédia que aconteceu em Valência, foi uma coisa que nunca caiu tanta chuva em Espanha, nem em Portugal, de resto, em tão pouco tempo. E olhem as pessoas a mover-se para ajudar o outro. Não podiam ir de carro, vão a pé, quilómetros e quilómetros com as vassouras na mão. Isto o que é a cooperativa de Valência, espontânea das pessoas, a mostrar que são humanas. Portanto, um autor, empresário e também cientista de computação de Taiwan, Kai-Fu Lee, tem vários livros sobre este assunto e a última palavra é para ele, porque eu não sei dizer melhor. Ele tem vários livros sobre o assunto e ele diz que a inteligência artificial vai estar por todo lado no mundo em 2041, mas diz que nós com isto também aprendemos uma coisa, aprendemos a conhecer-nos melhor, a saber mais quem somos. E ele diz que se a inteligência artificial nos permitir entender verdadeiramente a nós mesmos, não será porque esses algoritmos captaram a essência mecânica da mente humana. Isso não existe, a essência mecânica da mente humana, não existe. Há o corpo, com certeza com o cérebro, e há a ligação entre os cérebros, que somos nós, sociedade. Será porque eles nos libertaram para esquecer as otimizações e, em vez disso, para focar no que realmente nos torna humanos, amar e ser amado. E, mais adiante, diz ele, a inteligência artificial fará o pensamento analítico enquanto os humanos desenvolverão essa análise em calor e compaixão. Eu só espero que seja assim. Tenho certeza que com a vossa ajuda vai ser assim.